Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Para Cristo. sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós estamos a comemorar a festa de São Lucas, evangelista. São Lucas, um breve resumo de sua história. Ele era um homem nascido em Antioquia, ou seja, não era judeu de nascença, mas era pagão, nascido e criado na Macedônia. Quando os apóstolos passaram por lá, em particular São Paulo apóstolo, converteu-se logo à fé de Cristo e logo passou a ser secretário do mesmo apóstolo São Paulo. Ele é que nós temos as transcrições do Evangelho segundo São Lucas e dos Atos dos Apóstolos. Todo foi compilado por sua pessoa. São Lucas, dos 4 evangelistas, e mesmo dentre os apóstolos, era aquele que era mais instruído, aquele que tinha mais conhecimento das ciências, porque além de tudo era médico. Médico sim dos corpos, e por isso, grande cientista também, porque na época em que São Lucas era médico, a filosofia e a medicina eram uma só ciência, e portanto, ele devia aprender de todas as áreas para bem cuidar dos corpos das pessoas. Pois bem, hoje vamos falar um pouco então sobre a virtude especial dos intelectuais. De São Lucas podemos tirar vários sermões, um próprio para os médicos, um próprio para aqueles que evangelizam as pessoas, um próprio para aqueles que escrevem, um próprio para aqueles que são secretários. Mas hoje falaremos em particular para os intelectuais. Porque afinal de contas, muitas vezes nós dizemos muitos sermões para as pessoas simples, com exemplos simples, com formas simples, e esquecemos dessas pessoas mais cultas, dessas pessoas mais sábias, que também precisam de instrução, também precisam da vida divina, vertendo em suas almas, também precisam eles mesmos saber e conhecer a verdade do Evangelho. Porque se estão buscando as ciências profanas, é porque estão buscando a verdade. Pois bem, o que vem a ser a verdade? Pergunta Nosso Senhor, pergunta Pôncio Pilatos a Nosso Senhor. A verdade é Deus. Não existe verdade fora de Deus, e nem capaz de existir uma verdade fora de Deus. É isso que quero que compreenda, meu caro intelectual. A verdade, ela provém de Deus, e ela torna para Deus. Toda a verdade vem de Deus, porque afinal de contas, Deus é o Pai das luzes. Se vós hoje tendes sabedoria, tendes conhecimento das coisas civis, tendes conhecimento de todas as coisas do mundo, pode ter uma ciência abrangente em vários ramos da química, da física, da biologia, da medicina. No entanto, o Senhor, por ser intelectual, tendes que ter a noção de que toda a ciência que vós tendes a capacidade de conhecer tem um princípio. Este princípio é Deus. Afinal de contas, vemos a pessoa de São Lucas. Ele não era um iletrado, não era uma pessoa estúpida. São Lucas era uma pessoa inteligente e sábia. E deu seu assentimento às coisas de Deus, não porque era uma pessoa simples, somente, mas porque ele sabia que a verdade provinha de um princípio único. Já aprendia isso na filosofia que estudava. Quanto mais então o apóstolo vindo a ele e dando a ele o conhecimento claro de quem era este princípio. Portanto, o Senhor que é um filósofo, o Senhor que é um cientista, uma pessoa que é dada ao conhecimento das causas. Causas secundárias, tudo bem, mas as causas. Deem uma abrangência maior para a sua ciência. Coloque em foco a sua visão naquele local. Qual é o primeiro princípio de todas as coisas? Ao biólogo, repare nas suas plantas que você estuda, nos animais que você estuda, a perfeição que existe naquelas criaturas. Pergunte-se a si mesmo, essas criaturas poderiam ter se criado sozinhas? Poderiam ter brotado do nada como se fossem simples plantas que nascem das sementes? Que a gente nem sabe como é que nasceram no chão? Tudo tem que ter um princípio. A perfeição que existe numa simples planta, numa árvore que é regada de veias, de seiva, que ela tem passagem de seiva, que tem a fotossíntese, que tem todas aquelas coisas, ela deve lembrar que não é por acaso que surgiu uma coisa dessa magnitude e perfeição. Afinal de contas, os senhores mesmos dizem que seria impossível que a evolução viesse de características tão
raras e especiais por acaso? Se abrirdes um pouco os olhos, vereis isto, que não é por acaso que surgem as coisas. O químico, repare bem nos seus átomos, nas suas moléculas, nas suas partículas. Seria por acaso que surgiram todas elas? Por acaso que se bateram no ar? Por acaso que se formaram os átomos? Por acaso que esses átomos se fizeram elementos? Tudo é por acaso? Reparem bem nessas coisas. Temos que pensar com um pensamento maior. O químico, o físico, o biólogo não pode se prender simplesmente às causas secundárias de sua ciência. Não pode se prender jamais. Jamais pode se prender nas causas finais de sua ciência, mas tem que buscar o primeiro princípio de suas ciências. Porque afinal de contas, de que adianta estudar as ciências somente pela ciência por fim mesmo? Não vai dar fruto nenhum. Vai ser uma coisa que vai dar dor de cabeça. Porque sempre vai ficar sem resposta para as coisas. Sempre vai ficar procurando resposta em teorias fanáticas, loucas, estultas, mas nunca vai encontrar a verdadeira resposta, se não buscar o primeiro princípio da sua ciência. O mesmo digo para o médico, para o matemático, para o engenheiro, para todo homem de ciência, para o músico. Todos vós tendes conhecimentos inigualáveis na sociedade. Tendes o papel exemplar de edificar a sociedade em que nós estamos hoje. E não digo edificar somente no sentido material, de dar-nos casas, alimentos e coisas do gênero. Pela tua ciência, tendes a capacidade de edificar as massas simples para a fé em Deus. Não a fé sobrenatural, mas a fé em Deus pelos seus exemplos. Tendes a obrigação. Se vós tendes a ciência de todas as coisas do mundo, muito mais tendes que ter a ciência de Deus. Não vos digo para deixar de estudar as vossas ciências próprias. Não, isso é trabalho seu. Mas digo-vos para, no meio de suas ciências, aprender aquilo que é essencial para a salvação. Não adianta jogar a vida inteira com a graça de Deus. Tendes agora o quê? 40, 30, 50, 60 anos? Formações abundantes, grandes diplomas, mestrados, doutorados, pós-doutorados, livre docências. Podes ensinar em qualquer lugar do mundo, sabe vários idiomas. Mas e a tua salvação? O que sabe sobre ela? E aquilo que é essencial para a tua vida? Não agora, mas depois da tua morte. O que sabe sobre ela? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. O apóstolo e evangelista São Lucas, ele era médico, lembre-se disso. Era grande médico. Tanto que ele foi elogiado por um médico do século passado pela sua descrição fidelíssima da paixão de Cristo. Ao ponto de descrever as dores psicológicas e físicas que sofreu nosso Senhor num caráter que nenhum outro evangelista pôde escrever. E que somente um médico, com a sua análise clínica, poderia verificar as grandezas que ele escreveu ali naquele evangelho. Então repare, é tua obrigação. É tua obrigação buscar a ciência divina. Reze. Primeiramente, peça a luz divina. Agora, para encerrarmos, e busquemos o reino de Deus. Para encerrarmos, vamos dar um exemplo. Havia, no século XX agora, não faz muito tempo não, um médico ateu. Sim, um médico totalmente ateu. Ele estava ainda estudando essa medicina. Mas descobriu que nessa medicina que ele estava estudando, tinha algum princípio para gerar aquelas coisas divinas. Então aquele médico o que fez? Começou a estudar um pouco melhor sua religião. Eis que então compreendeu aquilo que ele estava fazendo. Compreendeu por que ele existia. Compreendeu por que estudava medicina. Ele não estudava medicina para si mesmo. Não estudava medicina para satisfazer os seus bolsos. E então estudou com vontade. Estudou com firmeza. Estudou com honra.
Estudou para dar salvação para as almas, assim como para os corpos, e fazia o possível de sempre atender, de alguma forma, aos doentes. Eis que nosso Senhor viu a sua boa vontade, que não buscava riquezas materiais nessa terra. E então, nosso Senhor começou a dar-lhe luzes para, sem precisar de grandes exames, sem precisar de grandes intervenções, pudesse dar-lhe a saber o que o doente tinha, sem precisar ficar a tocar e a mexer onde não precisava. E este médico, então, começou a santificar-se em sua profissão. Não fora dela, nunca foi padre, nunca foi religioso, simplesmente foi um homem do povo, um leigo, no sentido religioso. Sabia o necessário para a sua salvação. Fora isso, não sabia mais nada. E este médico cresceu em sabedoria e em graça. Agora, não me recordo o nome dele de fato. Mas, creio que todos sabereis dessa história, se vós tendes um mínimo de piedade. Porque este médico, ele viveu na Itália, e ele santificou muito a sua família pelo seu exemplo de virtude e de santidade. Rezemos nós, para que nossos intelectuais, hoje, também busquem a Deus, porque se buscarem a Deus, teremos maior saúde do corpo, maior proveito para as nossas sementes, maior graça para as nossas indústrias, e tudo crescerá com profusão de caridade e de graça. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.